texto está falando do que? Do amor. Então, nessa noite, nós vamos aprender juntos, nós vamos relembrar alguns pontos que é muito importante dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa caminhada, que é o amor. Então, igreja, nós sabemos que o amor é o grande mandamento deixado por Jesus a todos os cristãos. Então nós observamos e sabemos que quando Jesus veio ao mundo, ele foi questionado a esse respeito dos mandamentos. E quando ele foi questionado ali a respeito, muitos acharam que ele fosse cair em contradição, ele fosse ser pego naquele momento em palavras errôneas. Mas observamos o que Jesus disse quando ele foi questionado. A gente observa lá no texto de Mateus 22, no versículo 27 ao 39, igreja. Quando questionaram Jesus sobre o amor, ele disse, no versículo 37 de Mateus 22, e Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, igreja, nós observamos que o amor não é algo a qual a igreja pode se esquecer em momento algum. O amor é algo que sempre deve estar em foco na nossa caminhada cristã. Não devemos esquecer esse ponto, esquecer o que é o amor. Então, quando Jesus questionava, ele diz primeiramente o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, dentro da nossa vida, o amar a Deus é mais importante do que tudo. Então, você colocar Deus em primeiro lugar, entre o teu filho e Deus, entre teu esposo e Deus, a tua esposa, a tua mãe, teu pai, o ente querido, aquele qual você ama, você não pode duvidar. Primeiro lugar, primeiro amor, o seu amor mais forte, ele tem que ser dedicado a Deus. E depois, o segundo, Jesus coloca como sendo semelhante, porque também fala de amor. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, igreja, nós observamos que Jesus ele deu o exemplo de amar ao próximo. Um amor muito importante na igreja. Amar ao próximo. O que é o próximo? Então a gente já aprendeu também sobre isso. Quem é o próximo? A gente lembra daquela parábola, né? Outros passaram, deixaram aquele homem ali no chão e não fizeram nada. Mas alguém teve o que? Amor por ele. Então, da mesma forma, nós temos também esse mandamento de ter o amor pelo próximo. E a gente observa que Paulo, nessa carta aos Romanos, ele também nos lembrou a este respeito e nos trouxe alguns conselhos sobre este assunto. Se a gente for analisar os versículos ao qual eu li agora há pouco aqui, então a gente observa que Paulo trouxe alguns conselhos, ele frisou ali alguns pontos que são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então Paulo, ele colocou lá sobre o amor. Mas primeiramente, igreja, a gente sabe definir o que é o amor. Você sabe dizer com exatidão o que é o amor? Como está definido o amor dentro do dicionário hoje? Então eu vou compartilhar com os irmãos para a gente já ir entendendo o que é o amor. Então o amor dentro do dicionário
Ele está nos dizendo, no dicionário, que o amor é grande afeição que uma pessoa tem a outra. Então, quando você tem uma afeição muito grande por alguém, você quer ele muito bem, você deseja somente coisas boas para outra pessoa, você fica alegre quando aquela pessoa conquista algo. Então, isso aí que é o amor. Então, a gente observa o amor que o pai com o filho. Se um filho conquista algo, passa de um curso, conquista algum bem material, a gente observa que o pai fica alegre. Da mesma maneira, o filho, quando o pai conquista algo, quando a mãe conquista, a gente vê que há alegria entre um e o outro. Então, dentro de um casamento também, o marido conquistou algo, a esposa vai ficar triste, ela vai se alegrar. Então, da mesma forma, igreja, é o marido com a esposa com o marido, a gente fica alegre. Então, isso aí é o amor. Então, o amor também está dentro da igreja. Quando o irmão conquista alguma coisa, a gente também fica alegre. Então, você está amando ele. Isso é amor. É querer bem, é querer que as coisas não servem para o teu próximo, é ficar alegre com as coisas boas, é chorar quando as coisas estão ruins também, igreja. Porque às vezes o irmão está passando a dificuldade, é o momento de você estar alegre, mas você tomar ali aquela dor dele e sentir assim: nossa, eu preciso ajudar, eu preciso estar junto com ele naquela luta, para ele ser vencedor. Isso é o amor. E Paulo, em primeiro ponto aqui, que nós lemos no nosso texto, ele nos fala do amor. Olha só, versículo 9: o amor seja não fingido. Então, se a gente colocar esse ponto aqui, ele é um ponto muito importante. O amor seja não fingido. Então, é uma palavra que, quando eu li, ela veio de encontro ao meu coração. E é uma coisa que nós não devemos deixar em momento nenhum subir a nossa mente. Esse amor fingido. É o que é o amor fingido? É você estar ali do lado do seu irmão, você ri, você brinca, você está ali nos melhores momentos com ele, mas quando ele está lá na prova, lá, igreja, aí naquele momento você abandona ele, você não olha mais para ele, você não senta mais perto dele, você não conversa mais, você simplesmente isola ele. Tem algumas pessoas que até começam a falar mal, começam a dizer: lá, aconteceu isso por causa disso, daquilo. Ajuda, né? Já está no buraco, ajuda a empurrar mais ainda. Então a gente observa que isso é um amor fingido. Isso é um amor que a gente não pode deixar entrar no nosso coração em momento nenhum. Esse espírito de fingimento, de ser duas caras, de estar ali no momento bom, no momento difícil, você vai e deixa para lá, sendo que você pode fazer algo. Não existe ninguém que não pode fazer nada. E você, às vezes, o problema é material, você não pode resolver tudo sozinho, mas você pode ajudar em uma parte. E se todos ajudarem, com certeza vai ser resolvido. Se o problema for espiritual, da mesma forma, você sozinho é difícil. Mas uma igreja unida orando, o que é impossível, igreja? Então, vamos ter no nosso coração esse pensamento de não deixar esse espírito de fingimento entrar dentro de nós, porque é nesses momentos que o Senhor está nos contemplando. Ele olha lá no nosso interior, Ele sabe o que está acontecendo. Então, o Senhor, Ele diz que as coisas boas têm recompensa, e o mal também vai ter consequências.
Então nós devemos sempre ter o amor sincero, um amor não fingido. E se o seu irmão está numa necessidade, está num problema, está numa situação, o que o apóstolo Paulo colocou aqui na carta aos Romanos? Ele diz aqui, comunicai com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então é o que? Você ama o seu irmão? É para você ajudar ele na necessidade dele. Então a gente observa a necessidade e a gente pensa assim, é só aquele que está passando fome. Muitas das vezes a gente tem isso aí no nosso coração, né? Se a gente for pegar essa igreja aqui, eu creio que todo mundo almoçou, todo mundo já fez o lanche à tarde, então fome, acredito que ninguém deve esteja passando. Mas e aí, você vai precisar de ajudar o seu irmão, não? Ele tem problema, não? Você já observou como é que está a vida do marido, da esposa, do filho? Então, há vários tipos de problema, há várias situações em que é preciso estarmos unidos, estarmos juntos, para ajudarmos aos outros. E o apóstolo Paulo também colocou aqui, seguir a hospitalidade. Então é amar os de dentro de casa. E quando ele diz com hospitalidade, quer dizer, o que é hospitalidade? É hóspede, é receber. Quem que são os hóspedes? Os de casa são hóspedes. Se alguém chega aqui na igreja aqui, e ele é membro dessa igreja e senta aí, ele vai ser recebido como visitante? Não, ele é de casa. O Rogério disse com alguns aqui, então vocês já são de casa, por quê? Já conhece, já tem frequência aqui, já vieram aqui algumas vezes, e por isso ele diz, são de casa. Mas tem os hóspedes, que são de fora. E Paulo nos adverte também sobre eles, é amar aos que estão lá fora, é fazer o bem a eles, é procurar ajudar os que estão lá de fora, porque isso também é um mandamento do Senhor. É amor não só pelos de dentro da casa, mas também pelos que estão lá fora. E quando eu li esse versículo aqui, eu gostei muito dele. E eu fui ler em outras, ler na Bíblia com outras linguagens. Eu gostei muito da Bíblia que traz com a linguagem de hoje, igreja. Eu vou ler para a igreja, observe só. Olha só como é que está na nossa Bíblia. Comunicai com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Agora na linguagem de hoje, repartam com os irmãos necessitados do que vocês têm, e receber os estrangeiros em suas casas. O sentido é o mesmo, igreja, só que nos diz de uma maneira mais clara, nos diz de uma maneira mais objetiva. Então, irmãos, a gente observa que é um texto que mexe muito com o nosso coração. Então é momento de você fazer um exame, de você fazer uma análise de você e decidir: eu preciso mudar algo, eu preciso melhorar algo, porque a palavra já veio de encontro a mim. Então é momento de você analisar, de você colocar no teu coração: eu quero mudança, eu quero ser melhor, eu quero ser como a palavra, como foi escrito ali, a carta dos Romanos. Então devemos sempre, igreja, ajudar aqueles que estão lá fora. Então, é ajudar materialmente, é ajudar espiritualmente, é ajudar no que for preciso. É esse espírito quebrantado de estar ali ajudando o próximo. E Paulo também nos alerta a amar os que nos perseguem. Aí você diz, já piorou mais ainda, já é difícil. A gente às vezes passa batido no ônibus de casa, tem que amar os de fora, e agora até os que nos perseguem. Então a carta de Paulo, ela foi bem objetiva nesse ponto.
Então, amar os que nos perseguem é muito difícil, igreja. Você vai falar de amar um que está te perseguindo, que está falando mal de você, que está te apedrejando, que na primeira oportunidade que tem, o dito popular, né, vai puxar o seu tapete, vai te jogar para trás. Então, isso é difícil demais, é complicado. Falou muito comigo também essa parte, igreja. Mas aí a gente pega um exemplo. Quem que é o melhor exemplo que a gente tem na Bíblia? Jesus, né? Então Jesus, ele diz, olha só, lá em Lucas 23, no versículo 34, na parte A, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só o que Jesus diz a respeito dos soldados que estavam ali, soldados que chicotearam, que humilharam, que cuspiram, dilaceraram a sua carne, pregaram ele numa cruz. Aquele momento de maior dor e maior aflição que o homem já pôde viver nessa terra. Olha o que ele diz, olha o amor que ele teve. Perdoa eles, Pai. Ele queria um lugar para aqueles homens lá junto com ele, no paraíso. Ele roubou o perdão do Pai. Então a gente observa um exemplo muito forte. Então é preciso, igreja, a gente ter amor por aqueles que também estão nos perseguindo. E o apóstolo Paulo, ele colocou aqui também alguns versículos que a gente leu. Olha só o que ele diz no versículo 14: abençoai o que vos persegue e não amaldiçoei. Então, é abençoar aquele que está nos perseguindo. No versículo 17: a ninguém torneis mal por mal. Então ele diz, ele não abre exceção nenhuma para você pagar ninguém com mal. Quem que te fez o mal, é para você pagar ele com o bem. No versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, igreja, é maravilhoso essa palavra, é tremendo. É para o teu inimigo, se ele teve fome, para dar de comer, sede, para dar de beber. Não é para você fazer o mal, é para você fazer o bem para ele. Ele coloca aqui, qual é a consequência? Amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então você vai ser cheio do Espírito Santo quando você tomar essa atitude, quando você tomar essa postura na sua vida. E eu não vou entrar em todos os pontos que a gente poderia pegar aqui sobre o amor, mas tem um ponto que a gente não pode deixar de esquecer. Eu li aqui o que é o amor para o dicionário, né? O dicionário que a gente encontra aí, que a gente estudou, que a gente aprendeu lá na escola, e é um dicionário feito pelo homem. Então, ele não busca essa abordagem espiritual. Mas nós temos também um livro que nos dá sabedoria. O dicionário é o que a gente aprende o significado das coisas. E nós temos também um livro que nos dá também sabedoria, que nós aprendemos o significado de várias coisas. Então a gente aprende que o amor também é dentro da Bíblia. Então eu parei para estar observando que dentro da Bíblia também tem nos falando sobre o amor. O que é o amor? Então a gente pega a nossa Bíblia, a gente vai ler lá no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de 12. Eu vou estar lendo para a igreja. Observe, igreja, o que é o amor aqui dentro da Bíblia. Olha só o que diz no versículo. Versículo 7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo
versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Somente, gente. Versículo 12 também diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então observe, igreja, que o dicionário coloca ali uma coisa muito simples, né? Amar aquele que está próximo de você, aquele que te faz bem, querer bem a outra pessoa. Mas quando a gente olha dentro da Bíblia, o que é o amor? A gente observa que o amor é o sentido da nossa vida. Porque o amor é Deus. Porque diz aqui, que Deus é amor. Então, nós devemos sempre ter isso no nosso coração. Sabemos que Ele nos amou de tal forma que diz aqui a Bíblia que Ele fez o quê? Enviou o seu Filho unigênito. Aquele filho que só tem prazer, aquele filho que em momento algum trouxe nenhuma mágoa ao coração do Pai. E Ele fez o quê? Ele amou o pecador, aquele que só faz coisa errada, aquele que só faz, ninguém gosta dele. Então você pega aí um bairro aí, sempre tem um aí que está fazendo coisas erradas, que está incomodando, está perturbando todo mundo. Aí você pega aí e olha, foi para ele, foi por ele que Deus enviou o Filho dele. Foi por amor dele, já pensou? Aquele filho que não tem defeito, que nunca fez nada de errado, você enviaria? Então observe, igreja, o grande é o amor de Deus para conosco. Então a gente deve observar, sempre trazer no nosso coração esse amor também, uns com os outros, e primeiramente o amor de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, igreja? Essa é a mensagem que eu deixo no coração da igreja nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Mas ontem, agora nós 3 da manhã.